Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reunião do G7 que aconteceu agora em Berlim e alguns dos temas que foram tratados lá. Muito obrigado pela participação de todos. Bom, a reunião na Alemanha com o G7 e alguns convidados tratou obviamente da guerra na Ucrânia, mas também dos assuntos colaterais que acabaram sendo gerados por conta da guerra da Ucrânia, principalmente a questão da oferta do petróleo. Uma das coisas que os países acabaram discutindo e chegando num acordo é que eles iriam pedir à OPEC para que a OPEC aumentasse um pouco a produção de petróleo para números pré-Covid, para que esse aumento na produção pudesse facilitar e dar mais oferta de petróleo no mercado, assim barateando um pouco o custo. Como todos nós sabemos, o custo do combustível está alto não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Isso também acaba gerando inflação, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Então, uma das discussões era de que com uma oferta maior de petróleo forçando o preço para baixo, eles poderiam pelo menos gerar um horizonte onde o preço do combustível e a inflação poderiam começar a cair num período de alguns meses. Isso é altamente importante, obviamente, porque afeta a vida de todo mundo, mas ao mesmo tempo não é algo fácil de ser conseguido. Primeiro que a OPEC não está muito disposta. A Arábia Saudita ela argumenta que o mundo já está com uma oferta boa demais de petróleo, então eles não têm nenhum interesse no momento em aumentar a produção deles. A Arábia Saudita, sendo um dos países mais influentes dentro da OPEC, acaba falando possivelmente por todos. Obviamente pode haver uma ou outra voz lá que está disposta a aumentar a produção, mas acaba sendo uma decisão de colegiado. E dificilmente um país iria tomar uma decisão sozinho sem ter o acordo dos outros membros. Além disso, a OPEC+, que conta com a participação da Rússia, hoje ela segue muito forte, muito influente, obviamente, mas principalmente porque a Arábia Saudita ela vem defendendo firmemente a manutenção da Rússia dentro da OPEC+. Havíamos uma pressão muito grande de vários países do Ocidente para que a Rússia fosse excluída da OPEC+, mas a Arábia Saudita não gostou muito da ideia, mantém defendendo a presença da Rússia dentro do grupo e assim, consequentemente, a Rússia ela também tem uma influência muito grande, um peso muito grande nessa questão do volume de exploração de petróleo nos países membros. Além disso, a Arábia Saudita também deixou claro que ela é contra as sanções que são aplicadas contra a Rússia, se tornando um dos aliados mais importantes nesse universo energético para o país do Vladimir Putin. Consequentemente, como era de se esperar, eles também discutiram a dependência de vários países europeus no gás natural russo e falaram sobre as alternativas. Agora, a alternativa mais viável no momento é a alternativa do gás natural liquefeito, que obviamente conta com o lobby dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma produção muito alta de gás de xisto e eles estão querendo muito entrar no mercado europeu, ocupar o espaço que era ocupado pela Rússia, porque isso eles acabam ganhando de várias formas. Primeiro, tiram a Rússia dessa equação, diminuindo a influência russa na Europa. Segundo, eles aumentam a influência, os Estados Unidos aumentam a própria influência na Europa e a Europa ela acaba vendo um parceiro onde ela considera mais confiável na oferta de gás natural e assim consegue uma previsibilidade maior na oferta e no preço do gás natural que seria oferecido pelos Estados Unidos ao invés do gás que seria oferecido, o que é oferecido pela Rússia. Além disso, eles também falaram sobre a descarbonização da indústria elétrica em vários países membros do G7. O consenso geral é de que eles deveriam atingir essa meta até 2035. 2035 é um ano onde os Estados Unidos e a Alemanha consideram viáveis para que eles possam atingir esse processo de descarbonização a partir da indústria elétrica. O Reino Unido, por outro lado, ele acredita que pode ser feito num prazo menor, calculando ali por volta de 2030 como uma possibilidade. Outros países se dividem entre a Alemanha e o Reino Unido, mas não que isso gere nenhum problema entre eles. É uma discussão sadia e onde cada país
pode antecipar na medida do possível e, obviamente, isso acaba trazendo um resultado melhor. Em paralelo a isso, a produção termoelétrica, ou seja, com carvão, como nós sabemos, ela é muito poluente. E uma das ideias era que os países até 2030 conseguissem eliminar as termoelétricas, ou seja, a geração de energia elétrica nos seus países a partir de carvão. Isso é algo mais complicado de fazer. A Alemanha não parece muito pronta, ela acha que precisa de mais tempo, até porque se ela precisar fazer um desmame do gás russo e se adaptar a toda uma nova linha energética, ela acredita que vai precisar de mais tempo de utilização das suas termoelétricas. Outros países estão mais dispostos aí nessa linha, mas aí não houve um consenso sobre a data limite. Isso ainda vai ser discutido em conversas paralelas que devem acontecer até a próxima reunião do G7. De qualquer forma, foi uma reunião importante. Importante porque os países eles mostraram um alinhamento muito forte. Obviamente que se trata do G7, ou seja, países que não são representativos dentro do universo global de países que também participariam, seriam impactados em algumas dessas medidas. Mas o fato do G7 se mostrar muito amarrado, muito coeso em termos da tomada de decisão que eles querem, isso mostra como que a diplomacia ela vem trabalhando a favor desses países e vem funcionando para que eles tenham um diálogo cada vez melhor. Há alguns anos, o diálogo entre Europa e Estados Unidos estava num grau péssimo. Quando o presidente Trump ele queria retirar tropas da Europa e, ao mesmo tempo, de certa forma, eliminar a OTAN, dizendo que a OTAN não servia para nada, a guerra na Ucrânia ela acabou fortalecendo a OTAN, fortalecendo a aliança entre países europeus e os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, fortalecendo alguns blocos como a União Europeia, principalmente por conta do contexto da guerra na Ucrânia e da dependência do gás. A China ela segue tendo uma postura paralela em relação aos outros países. Ela segue num ambiente complicado internamente, como eu já comentei anteriormente, com Covid, lockdown em várias cidades industriais importantes, uma queda na atividade industrial, o Congresso do Partido Comunista esse ano que vai coroar o terceiro mandato do Xi Jinping e, mais do que isso, uma desaceleração forte na sua economia. O governo chinês afirma que o crescimento em 2022 gira por volta de 5,2%, mas vários outros cálculos independentes pelo mundo mostram um número por volta de 4,1%, 4,2%. Isso é preocupante, porque muitos países eles se encontram dependentes da produção industrial chinesa e principalmente do consumo chinês de commodities e matérias-primas que alimentam a sua indústria, o Brasil sendo um deles. Então, um desaceleramento na economia chinesa acaba diretamente afetando outros países, inclusive o Brasil. Essa reunião do G7, o que está acontecendo na China e a possibilidade de oferta de gás natural liquefeito na Europa e as tentativas de negociação com a OPEC, tudo isso afetam diretamente o Brasil. Por isso que é muito importante para o governo brasileiro observar o que está acontecendo nessas reuniões e o que cada país está tentando decidir em relação a esses temas. Senão nós vamos seguir sendo passageiros dessa história. Isso são temas muito importantes que impactam diretamente na vida das pessoas por conta do preço do combustível e da inflação. Nós voltamos na próxima semana com mais algum tema interessante no universo das relações internacionais, da política externa de vários países e da geopolítica. Muito obrigado pela participação de todos e um abraço.